Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe Silva, estamos aqui hoje para fazermos a nossa última aula da matéria Batalha Espiritual, onde nós já estudamos os 4 capítulos do nosso livro e hoje nós vamos estudar aqui agora, na última aula, um pouco do capítulo 5 e do capítulo 6, que são os 2 últimos capítulos do nosso livro, para encerrarmos o nosso conteúdo da matéria. Quero já em tempo lembrar aos alunos da nossa avaliação que está na página 92 e página 93, tá bom? Não deixe de fazer a sua prova, de enviar para o nosso e-mail. Você pode estar enviando tanto para o nosso e-mail, como pode estar enviando também para o nosso WhatsApp, tá legal? O e-mail que nós estamos recebendo a nossa prova, as nossas avaliações, é o e-mail pastorfelipesilvaoficial@outlook.com, tá bom? É o mesmo e-mail que nós estamos recebendo aí as outras provas anteriores. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui estudando mais uma vez a tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo nosso Instituto Bíblico Ebenezer, pela nossa extensão do curso de Teologia na Igreja de Sulacap. Obrigado, Senhor, por cada aluno que o Senhor tem trazido para este curso. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida dos professores que compõem esse corpo docente. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, pois precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo nos ilumina, Espírito Santo nos dá sabedoria, graça, inteligência, discernimento, para que possamos estudar e aprendermos mais de Ti, Senhor. Guarda a nossa vida, livra-nos do mal e nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui no estúdio, né? No estúdio Zona Oeste, gravando essa aula usando a estrutura aqui do nosso canal, a estrutura também do nosso estúdio. E apesar de não ser o programa Conversa Teológica, eu estou usando aqui o banner de fundo, né, do programa Conversa Teológica, que nós também temos esse programa, né, no nosso canal, e estaremos também lançando novos programas do Conversa Teológica, novas edições do Conversa Teológica. Peço que você esteja orando também pelo nosso canal no YouTube, né, orando para que Deus nos dê estratégia, nos traga parceiros, para continuarmos também com os trabalhos do nosso canal, tá bom? Divulga o nosso canal aí, nos ajuda a compartilhar a palavra de Deus, ajuda divulgando aí o canal para sua família, para os seus amigos, seus irmãos, as pessoas que você gostaria que tivesse acesso ao nosso canal. Então nos ajuda aí também compartilhando os vídeos, tá bom? Divulgando aí conosco aí as mensagens. O canal é rico em conteúdo, tem mensagens, devocionais, pregações, tem aulas, tem entrevistas, tem tudo aí no canal. Então nos ajuda aí a divulgar, tá ok? Vamos lá. Página de número 69, vamos lá então para o capítulo de número 5 com o tema Alvos Infernais, Alvos de Ataques Infernais. As 3 principais maneiras usadas pelo diabo para atacar as pessoas. Então nós vamos, nesse capítulo, dando continuidade àquilo que a gente já vem estudando, dando continuidade às questões do campo de batalha, a questão dos nomes de atuação do inimigo, né? Nós vamos ver aqui justamente essas três maneiras que o diabo ele utiliza para atacar as pessoas na batalha espiritual. As 3 formas de atuação e de revelação que o inimigo ele usa para poder atacar diretamente os filhos de Deus, atacar diretamente os seus alvos, né? Primeiro, ele se opõe, né, que ele é o opositor, ele é o acusador, nós vimos isso, nós vamos ver agora mais especificamente como ele atua nessa área. Então ele se atua se opondo, ele atua acusando e ele atua imitando. 3 áreas principais que o inimigo vai usar, 3 maneiras principais que ele utiliza para intentar os seus ataques contra os santos.
O nome Satanás significa adversário. A gente viu isso na aula anterior. A palavra hebraica Satã, de onde se origina Satanás, né? O que se opõe. No dia em que se opôs a Deus, ele caiu. O diabo, que do grego, a palavra diabolos, nós vimos isso também, o acusador, o caluniador, ele sempre tentará obstruir o avanço da verdade divina. Ele quer impedir o reino de Deus, que Deus ele fosse firmado na terra. Então a intenção do diabo era justamente impedir que o reino de Deus fosse implantado na terra. Portanto, estejamos cientes de que este opositor é nosso inimigo. Eu sempre falo muito sobre isso, a gente vem estudando isso também na nossa matéria, que Deus não tem inimigo, né? Deus não tem adversário, porque para ser adversário tem que estar no mesmo patamar de igualdade. É como aquele lutador que vai entrar no ringue, mas antes ele tem a pesagem, ele tem toda aquela equivalência para saber se os adversários estão no mesmo nível, não é isso? No caso de Deus, não existe ninguém que está no mesmo nível do Senhor para lutar contra ele, não é isso? Satanás é quem cega a mente dos incrédulos, para que não veja a luz de Cristo, segundo aos Coríntios 4:4. Fato largamente entendido pelos missionários em muitas partes do mundo. Ele é quem semeia desunião entre os crentes a fim de provocar a falta de perdão e fazer brotar amarguras, invejas, porfias, engano e ódio no coração das pessoas. Ele costuma desencorajar os que desejam viver uma experiência de santidade, a fim de denegrir o testemunho cristão diante de seus parentes e amigos. O diabo é audacioso, insistente e depois de anos de prática, levanta-se contra tudo e todos os que estão a serviço do reino de Deus. Então, a maneira que ele tem de se opor é se levantando contra aqueles que propagam o reino de Deus, contra aqueles que propagam a palavra, contra aqueles que propagam e fazem parte do reino. Então, ele se opondo ao reino, né, é uma forma que ele tem de tentar impedir o avanço do reino de Deus. Então, a primeira forma de ataque, a primeira maneira de ataque na batalha espiritual que nós estamos estudando hoje é Satanás como opositor, como aquele que se opõe, como aquele que implanta pensamentos, implanta estratégias, né? E nós vamos ver isso aqui também no decorrer da aula, para se opor, para impedir, para atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. Ele faz isso com a sua vida, com a minha vida. Ele tenta o tempo todo se levantar como um opositor para tentar impedir o nosso crescimento espiritual, o avanço do crescimento da igreja. A igreja, quando está colocando seus propósitos, seus projetos, avançando, cuidando da parte espiritual, cuidando da parte física, o diabo sempre vai tentar lançar os seus ardis dardos para tentar ferir, para tentar provocar uma confusão, para tentar paralisar a obra de Deus, né? Porque ele fica realmente irritado quando a obra de Deus avança. Por isso nós devemos estar sempre sensíveis à voz de Deus e às coisas do céu. A outra forma de ataque do diabo é ele como acusador. Na página 70, nós estamos vendo aí o 5.2. Lemos nas Escrituras como o diabo atuou contra a vida de Jó. A Bíblia diz que este homem era íntegro e reto, Jó, né? Temia Deus e se desviava do mal. Está lá no capítulo 1, versículo 1 de Jó. Satanás o acusou ao afirmar diante de Deus que Jó era fiel apenas por causa das bênçãos divinas em sua vida. Na realidade, estava se opondo ao correto testemunho de Jó, como um homem de Deus, sem ainda conhecer por alguma manifestação. Provavelmente ele disse ao Senhor: os motivos de Jó em te adorar são falsos. Ele te serve porque tu o tens abençoado com muitas riquezas. Deixa o pobre e verás que ele esquecerá completamente de ti. Então ele faz uma acusação contra a fidelidade de Jó, dizendo que Jó só era fiel porque Jó era cercado de riquezas e de bens. Ora, o Senhor sabia o que se passava no coração de Jó. Deus sabia.
Claro que Deus sabia que isso não era verdade. Mas Deus respondeu a Satanás: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ali eu vejo que Deus estava dando de leve um sabão em Satanás, mostrando para ele que ele, sendo um anjo, ele tinha tudo para ser fiel, não sofria as dificuldades da carne, a tendência ao pecado, que Jó, sendo homem, sendo humano, passava. Mas mesmo assim, Jó era fiel, honrava a Deus, enquanto Satanás foi um traidor, aquele que se opôs contra as coisas do céu. Satanás atacou Jó furiosamente, deixou-o enfermo, matou seus filhos, roubou-lhe todas as possessões terrenas. O diabo, no entanto, ficou surpreso, pois Jó não cedeu diante da adversidade. A Bíblia diz: ele ainda conserva a sua integridade. Em tudo isso não pecou, Jó com seus lábios. Então Jó, mesmo passando por toda a dificuldade que ele passou, ele não pecou contra o Senhor. Coisa linda de Deus, e nós devemos ser assim, da mesma maneira como Jó era. Mesmo diante da luta, mesmo diante da adversidade, o inimigo vai tentar acusar, ele vai tentar se opor, mas nós precisamos mantermos a nossa fidelidade no Senhor. Aleluia! O Senhor estava certo sobre este homem. Satanás, o acusador, é quem estava enganado, mas ele sempre arruma um jeito de atacar os filhos de Deus. E usará de todos os sagazes argumentos para se assegurar de que tem razões inquestionáveis. Depois de todos esses ataques satânicos, o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes possuíra, assim abençoou Deus o último estado de Jó, mais do que o primeiro, está lá no capítulo 42 do livro de Jó. E de geração em geração, no decorrer dos séculos, o diabo continua o mesmo. Ele é chamado de o acusador de nossos irmãos, que acusa diante de nosso Deus dia e noite. Apocalipse 12:10. Tempo todo. O inimigo está acusando, o inimigo está procurando alguma coisa na nossa vida para levantar uma acusação contra a nossa vida, no intuito de atrapalhar o avanço da obra de Deus. E vamos ser sinceros, muitas vezes o diabo, ele tem sucesso nas investidas dele por causa das nossas falhas. Porque a gente não vigia, porque a gente não se preocupa em manter essa constância, né, nas coisas de Deus. A gente se deixa levar pelas dificuldades, pelos sentimentos, né, pelas emoções, e a gente acaba dando vazão para o inimigo ter força contra a nossa vida. Mas a gente está aprendendo aqui que a gente não pode deixar o inimigo ganhar essa força, não pode dar essa moral para ele, irmão. A gente precisa permanecer focado nas coisas de Deus, na sua palavra. Na mente e nos lábios satânicos, teria a dizer a Deus: não é justo. Os homens são terríveis pecadores. Tu sabes que eles são transgressores irrecuperáveis e precisam ser julgados e condenados. Eles merecem que eu lhes toque. Na verdade, o diabo está certo quanto a muitas coisas que diz ao Senhor sobre nós. Nossos caminhos impedem-nos de ter uma maior comunhão com Deus. Paulo diz que os ímpios, os que pertencem ao reino de Satanás, não entrarão na glória eterna. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras. Olha só quantos aqui, né? Paulo vai relatar em 1 Coríntios 9, quantos pecados estão na vida dos homens e os homens praticam, e que isso já seria o bastante para estarmos impedidos a herdarmos a salvação. Olha só. Aí ele vai dizer, ó, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A verdade, no entanto, é que com a ajuda de Deus, as pessoas são transformadas. Têm seus pecados perdoados quando abandonam a prática das suas transgressões. Paulo diz a respeito dos que eram escravos do pecado. Agora vem a parte da ação de Deus para nos dar a libertação, para nos dar a salvação. Paulo diz a respeito dos que eram escravos do pecado. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados. Aleluia. Olha que coisa linda. Mas fostes santificados. Oh glória.
mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Satanás acusa o adúltero a fim de insinuar que o seu pecado é imperdoável. Ele sopra no ouvido do ex-homossexual que se converteu a Cristo para dizer que o seu comportamento jamais mudará. Aos que mentiam, ele lembrará que todos os mentirosos vão para o inferno, os crentes transgressores ouvirão do diabo que nunca serão perdoados, de nossos fracassos, de nossas decisões erradas. Quando isso acontece, precisamos olhar para Jesus Cristo, nosso advogado, junto ao Pai. Ele é quem nos defende das acusações do diabo. Satanás aponta o seu dedo sujo contra nós, mas o fato é que nós que estamos em Cristo somos inculpáveis e santos no meio de uma geração perversa e corrupta. Não aceite acusação contra a sua vida, não aceite acusação do diabo contra a sua família, não aceite acusação do inimigo. Por quê, pastor? Porque Deus é conosco e Deus criou um plano perfeito para não deixar que a acusação do diabo contra as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados fossem mais poderosos do que o projeto de Deus. Nossos pecados foram pagos, nossa dívida está paga. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, não há condenação para você. Aquilo que passou, passou. Você agora vive uma nova vida em Cristo. Não há condenação contra a sua vida. Oh, glória a Deus. A última forma de ataque das 3 maneiras usadas pelo diabo é a imitação. Isso aqui é tremendo. Ele imita. Satanás caiu porque desejou ser igual a Deus e anelou ter o poder que o Senhor possui. Então a gente está vendo aqui, passamos a página 73. O desejo do diabo era ser como Deus. Tudo que ele queria era ter o poder que Deus tem. Tudo que ele queria era ser exatamente Deus. Desde então, ele vive a imitar a Deus, mediante sinais, prodígios e maravilhas que realiza. E eu vou dar mais um adendo aqui, a gente vai ver isso aqui, até com a forma de ser cultuado e adorado. Porque os sacrifícios de animais que ele hoje, traz e adotou isso como uma forma de adoração a ele, é imitação, é uma imitação feia, suja, dos sacrifícios oferecidos na antiga aliança. Foi ele quem capacitou os magos de Faraó a imitarem os milagres feitos por Moisés, pelo poder de Deus, está lá em Êxodo 7, quando os cajados viram serpente. E por meio do anticristo, ele concretizará todo tipo de milagres, sinais e maravilhas. 2 Tessalonicenses 2,9, Apocalipse 13, do 11 ao 17. Com isto, deseja aumentar seu séquito de seguidores através de muitas religiões inventadas por ele, as quais impedem as pessoas de conhecer a verdade. Ele tem seus próprios ministros também enganjados na imitação do ministério dado por Cristo às igrejas, conforme 2 aos Coríntios 11, do 13 ao 15. Então, o inimigo ele também tem ministros, sacerdotes, pessoas que ele usa para poder trabalharem dia e noite incansavelmente para implantarem os projetos que ele tem de implantação do sistema perverso e maligno que ele governa. Do mesmo jeito que o Senhor levantou sua igreja, do mesmo jeito que existem pastores, do mesmo jeito que existem líderes, do mesmo jeito que existem homens e mulheres de Deus enganjados em levarem e propagarem o reino de Deus, o diabo também tem levantado servos dele para a implantação do sistema maligno dele. É por isso que a gente precisa permanecer de olho aberto o tempo todo. Então, o diabo também imita os princípios divinos, a fim de distorcê-los e encaixá-los em seu perverso propósito. Paulo escreveu aos Gálatas, olha, está lá em Gálatas 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho.
algumas pessoas daquela igreja seguiam o evangelho inspirado em Satanás e afastaram alguns crentes da verdade. O diabo sabe que as pessoas sem Deus têm um vazio interior e ele mesmo procura preenchê-lo com as sutilezas malignas entrincheiradas nas religiões. É por isso que eu tenho pregado o evangelho insistentemente como ele é, buscando sempre uma mensagem cristocêntrica, chamando a atenção da igreja para essa mensagem que Cristo é centralizado nela, destacando a importância de termos uma vida cristã bíblica, porque hoje há uma pluralidade tão grande, uma pluralidade tão grande de evangelho, de tantas, infelizmente é uma realidade, nós não podemos deixar de dizer isso, mas de tantas igrejas com tantas novidades bíblicas, né? Eu estou falando de novidade bíblica, eu estou falando de doutrinas novas, eu estou falando de interpretações novas, diferente da interpretação coerente com a doutrina sistemática das Escrituras. Aquilo que era pecado deixa de ser pecado, aquilo que era santo passa a ser profano, aquilo que é profano passa a ser santo, né? Num contexto doutrinário, no contexto do pecado, né? Influência diretamente de outras religiões, de pensamentos heréticos implantados no contexto da igreja, né? Como coisas terríveis que a gente vê por aí, né? Como objetos usados como talismãs, como coisas utilizadas como se fossem coisas poderosas, coisas que detêm poder como se fossem tão poderoso quanto o nome de Jesus, né? E a gente tem visto isso por aí, né? Como, por exemplo, a gente pode citar aqui, sem atacar ninguém, porque não é nosso propósito, mas a gente está falando de doutrina demoníaca, de coisa que realmente não é bíblica, né? Como pessoas utilizam, infelizmente, isso não é doutrina bíblica. Não, você pode leva esse lenço aqui para tua casa e coloca esse lenço aqui em cima da cama do seu esposo, e esse lenço que você vai colocar em cima da cama do seu esposo vai libertar o seu esposo. Irmão, que isso, irmão? O lenço vai libertar alguém? Mas aonde é que fica o poder do nome de Jesus, o poder da palavra? Onde que fica o sangue que foi derramado na cruz? Onde que fica a instrução bíblica e doutrinária? Então, o que a gente tem visto, infelizmente, é um evangelho vazio sendo ensinado. Por conta disso, muitas heresias têm surgido. Por conta disso, muitos cristãos danoninho. Cristãos que, infelizmente, não têm conhecimento, não têm embasamento bíblico. É por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão buscando conhecimento, que estão estudando, que estão se aperfeiçoando. Para quê? Para terem uma vida alicerçada na torre forte que é o Senhor. Aleluia! Então o inimigo ele tem usado muitos elementos no contexto das coisas de Deus, né? Do evangelho, da palavra, tanto na aplicação das religiões que ele tem implantado e criado nos últimos dias, como também tem feito o contrário, tem trazido elementos dessas culturas pagãs de fé para dentro do nosso ambiente, no entorno, no sentido de descaracterizar o conhecimento bíblico e a doutrina bíblica para a salvação. E isso nós precisamos ter cuidado. Por quê? Algumas daquela igreja, que era lá da igreja da Galácia, onde nós estamos vendo aqui que Paulo escreveu para eles, estavam se afastando dessa verdade. E o diabo, ele sabe que as pessoas têm um vazio interior, ou seja, ele trabalha na necessidade que as pessoas têm de serem preenchidas, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa não tem vida com Deus, a pessoa não entregou sua vida para Jesus, mas ele vai lá na igreja porque disseram lá que tem um lencinho que liberta. Então ele vai lá atrás do lenço. E o diabo sabe disso. Ele vai atrás do lenço, pega o lenço, leva para casa, mas ele não entregou a vida dele para Jesus, ele não abnegou do pecado, ele não mudou a maneira dele de viver, ele não viveu um processo de transformação, ele não se arrependeu dos pecados que ele cometeu e que ele comete. O que adianta, irmão, um lencinho, se não houver transformação de vida? Não adianta nada.
Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. É muito mais fácil viver um evangelho conveniente, onde eu estou parte do evangelho, mas continuo fazendo as coisas que eu fazia, né? Ah, não, abri mão do pecado, ou abri mão disso, daquilo, mas não abri mão. Não abriu mão da sua vida para viver uma vida com Deus. Irmão, o evangelho é abnegação. Pode ser inventado outro evangelho, pode ser criado outro evangelho. Evangelho é abnegação, é mudança radical de vida. É uma vida completamente diferente antes e depois de Cristo. Quando Cristo entra, Cristo muda. Quando Cristo entra, Cristo transforma. Oh, meu Deus do céu. A humanidade está com fome de Deus e Satanás sabe disto. Por isso, criou uma série de experiências espirituais com o fim de iludir as pessoas e afastá-las de Cristo. Elas caem na cilada do diabo, pois acreditam que encontraram a verdade. O diabo, doentiamente, acha que se tornou como Deus. É um imitador barato que tenta realizar os mesmos milagres divinos. Seu reino é organizado a fim de parecer com o de Deus. Ele tem sua própria religião, seus ídolos, ensinamentos, ministros, profetas e milagres sobrenaturais. Seus motivos são malignos e ele destrói a todos quantos se interpõem em seu caminho. O problema dele é com aqueles que se levantam para levar o evangelho que muda vidas. Eu contei para vocês uma experiência que eu tive, por exemplo, com um rapaz que se dizia luciferiano, né? E eu vi ali claramente que, infelizmente, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, eu vi que ele era uma pessoa maravilhosa, mas eu vi que, na verdade, ele está sendo enganado pelo inimigo, com o pensamento de que Lúcifer é maravilhoso, de que Lúcifer é lindo, de que Lúcifer é bom, né? E que, na verdade, esse Deus que nós pregamos, que é um Deus mau, que é um Deus ruim, e que, poxa, é um pensamento totalmente distorcido da realidade, né? E a gente vê que há uma influência diretamente ali do mal, cegando a pessoa não consegue ver. É como eu digo, né? A gente andando pelas ruas aí, na traseira dos carros, um adesivo de uma imagem de um homem barbudo, né? De cartola preta, de capa preta e vermelha, com um tridente nas mãos. Todo mundo sabe que aquele símbolo é um símbolo demoníaco, é um símbolo satânico, é um símbolo maligno. E a pessoa coloca o nome no carro, esse é meu pai é fulano de tal, e bota o nome daquela entidade ali que tem uma aparência má, uma aparência perversa, ruim, a pessoa declara, aquele ali é meu pai. A pessoa, para fazer isso, ela tem que estar muito cega espiritualmente, não está vendo que aquilo é uma coisa ruim. Como é que eu vou declarar por pai da minha vida uma coisa que tem uma figura diabólica, uma figura maligna, e vou acreditar que aquela figura diabólica que tem como praxis das suas ações, né, como cerne das suas intenções, sempre agir de maneira má com todo mundo, vai agir de maneira boa comigo? Pelo amor de Deus, irmão. É realmente uma coisa que é maligna, é uma persuasão satânica, diabólica, e cega a vida das pessoas. A única forma de libertarmos as pessoas desse condicionamento maligno é pregando o evangelho genuíno de Cristo Jesus, orando pela vida deles, intercedendo, clamando pela manifestação do poder de Deus. O último capítulo do nosso contexto, da nossa matéria, é o capítulo 6, a página 75 e diante, que vai tratar sobre os enfrentamentos, os níveis de guerra espiritual, as ações, né, de campos de guerras espirituais, como o inimigo vai agir dentro dessas proporções celestiais, né, de funções territoriais, como que o inimigo age sobre isso. A gente vai ver aqui de maneira bem rica alguns detalhes sobre isso importantes. Então, a guerra espiritual em nível solo vai ser o primeiro ponto que nós vamos ver acerca dos enfrentamentos. Olha, página 75, tá? Esse é o ministério da expulsão de demônios. Na primeira vez em que Jesus enviou seus 12 discípulos, deram-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expeli-los. Está lá em Mateus 10, também tem referência em Lucas 9. Quando voltaram a Jesus, os 70 discípulos por ele enviados, no capítulo 10 de Lucas, eles disseram com grande alegria: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome.
Quando Filipe estava evangelizando a Samaria, espíritos imundos estavam evangelizando a Samaria. Espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Temos aí vários casos de guerra espiritual em nível de solo, isto é, do contato direto e frontal com o inimigo, cuja arena se dá exatamente no espaço solo e terreno, ou seja, num combate horizontal. A gente vê essa ação, né? Inclusive nos últimos dias a gente tem visto muito pouco isso nas igrejas, mas é uma realidade, né? É uma realidade que a gente sabe que infelizmente há esse domínio, essa possessão maligna desses demônios que atuam diretamente possuindo vida de pessoas para provocarem através da vida dessas pessoas ações malignas, ações demoníacas, ações terríveis. A guerra espiritual em nível de solo é a variante mais comum, é a variante mais comum que achamos no Novo Testamento e também é a forma mais comum praticada pelos crentes de hoje em dia. Grupos e indivíduos envolvidos em ministérios de libertação estão enganjados por toda parte na guerra espiritual em nível de solo, que é o combate com os chamados endemoniados. A maior parte dos livros à venda em livrarias evangélicas que tratam de guerra espiritual fala sobre a guerra em nível de solo, o combate horizontal direto, pessoal terreno. Deste envolvimento surge o Ministério de Libertação, que já vem atraindo um bom número de líderes evangélicos, embora não em um número suficiente, mas que tenha acumulado considerável prática nesse campo ministerial. Tem muita mentira nisso também. Tem muitos extremismos nisso também. A gente não pode deixar de dizer isso, né? Tem mentira, tem equívocos, tem falta de conhecimento, falta de sabedoria, mas é uma realidade. E a gente vê que quando a gente age com o evangelho bíblico, a gente vê até menos manifestações de ataques como esse e de manifestações como essa do que em igrejas que não têm muito ensino da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas agem tanto por emoção e tanto por precipitação emocional que, infelizmente, muitas ações acontecem e, na verdade, não tem demônio nenhum ali, né? E não tem ação nenhuma de Deus naquele negócio. Porém, a gente sabe que é uma realidade, a gente sabe que isso é uma realidade e isso acontece muito, geralmente, né? Não estou dizendo que não aconteça com cristãos, mas de uma escala bem menor, acontece com cristãos, até porque onde habita o Espírito Santo não pode habitar um demônio, um espírito maligno, né? A Bíblia diz que esses espíritos malignos, quando ele sai de um corpo, quando o demônio sai de um corpo, ele anda por lugares áridos, e voltando ele naquela casa, encontrando a casa vazia e adornada, ou seja, se ele volta lá e tem o Espírito Santo, ele não tem como entrar. Uma casa que tem o Espírito Santo, ele não tem como entrar. E nós somos casa de Deus. Nós somos casa do Espírito Santo. Então, na sua vida habita o Espírito Santo. Então, a probabilidade de um crente estar endemoniado é muito menor, né? Só se ele estiver ali, mas estiver vazio de Deus. Se ele estiver ali, mas não tiver comunhão com Deus. Se ele estiver ali, mas não tiver o Espírito Santo na vida dele, aí o demônio pode se apoderar dele. Mas quando o crente ele é lavado, remido no sangue de Jesus, tem comunhão com Deus, o Espírito Santo habita nele. Se o Espírito Santo habita nele, ele não vai sofrer possessão demoníaca, como acontece em grande escala com pessoas que não entregaram sua vida a Cristo, não têm comunhão com Deus e não habitam o Espírito Santo em sua vida. Guerra espiritual em nível de ocultismo. Só aqui para um adendo aqui. É por isso que talvez a gente tenha visto tão poucas manifestações no nosso ambiente, né? Porque é mais difícil ter alguém de fora que não seja crente nas nossas reuniões, né? E do que cristãos que realmente têm ali uma vida de culto, vida de estar na presença de Deus. Então, acontece, mas não acontece em grande escala, por conta também de as nossas visitações serem de muitas pessoas que estão vivendo uma vida com Deus. Mas isso acontece muito, né? Quando a gente tem acesso a pessoas que não estão vivendo uma vida com Deus. Guerra espiritual em nível de ocultismo. 7.6. Parece claro que estamos diante de um poder demoníaco atuante através dos canalizadores da nova era.
dos praticantes de forças ocultas, de feiticeiras e bruxas, de sacerdotes satanistas, de adivinhos, etc. Tudo isso é substancialmente diferente de demonismo ordinário, que pode causar diversos males no corpo. Quando o apóstolo Paulo esteve em Filipos, uma pitonisa fustigou durante muitos dias até que finalmente ele expeliu dela o espírito adivinhador. É patente que o incidente mostrou o envolvimento de um demônio diferente dos demônios incorporados com ações agressivas e perturbadoras, pois o evento provocou tão grande comoção política que os missionários cristãos foram encarcerados. É interessante ele citar essa manifestação porque a gente percebe um tipo de manifestação e possessão maligna diferente do que a gente geralmente vê num processo de libertação e batalha espiritual. Essa passagem citada, que está lá em Atos 16, mostra que uma pessoa que estava endemoniada, na verdade, estava agindo de maneira aparentemente normal. A pessoa estava possessa, estava sendo usada por o demônio, mas ele estava agindo aos olhos naturais de maneira normal. Quem via aquela pessoa, né? Quem via aquela ação daquela mulher com aquele espírito de adivinhação, né? Quem via aquela situação jamais imaginaria com olhos naturais que aquela pessoa estava sendo possessa por um demônio, que ela estava sendo usada por um demônio. Algo que só é possível discernir com olhos espirituais, algo que só foi possível ser discernido pelos apóstolos, que viram que aquilo que aquela mulher estava fazendo não era algo normal, que aquilo, na verdade, era algo espiritual e que tinha um intuito de atrapalhar o evangelismo e a pregação do evangelho. Não faz muitos anos, os crentes dos Estados Unidos da América ignoravam quase totalmente essa atividade espiritual em nível de ocultismo. Alguns nem pareciam dar grande atenção ao uso que líderes governamentais, estadistas, empresários e políticos faziam dos mentores de capacidade sensitiva, que eram médiuns, astrólogos, xamãs, etc., como consultores quando as decisões a serem tomadas, os rumos desejados. A gente está falando de uma manifestação demoníaca oculta, que parece que está tudo bem, parece às vezes até que é uma coisa boa, parece às vezes que foi até uma coisa de Deus, mas na verdade é uma oculta ação demoníaca. Se a gente não tiver no espírito, se a gente não tiver na graça, se a gente não estiver com os dons espirituais, nós não percebemos essas ações. Tem muito crente absorvendo coisas demoníacas para a sua vida, porque falta-lhes sensibilidade espiritual e discernimento para entender e perceber que é uma ação demoníaca que está sendo feita naquela situação. Né? Então a gente vê que esse intuito todo aí da nova era, a nova ordem mundial, as questões ocultistas, essas fraternidades ocultas, né? Esse ocultismo que a gente tem visto por aí. Eu dei aula de seitas e heresias para vocês se lembram quantas religiões ali de ocultismo a gente viu, né? Como os próprios... a número 1 delas todas, né? Que é a maçonaria, por exemplo, que sempre foi oculta e agora com o passar dos tempos... Desculpa, irmãos. Perdão. Com o passar dos tempos, a gente tem visto que eles têm até deixado um pouquinho esse ocultismo de lado, colocando mais a cara, indo mais à frente, né? Tentando ganhar mais pessoas para a maçonaria, porque muitas das suas ações secretas vazaram, muitos maçons se converteram e resolveram explanar o que acontece lá dentro, então eles estão também tentando mudar um pouco a sua estratégia, a sua forma de alcançar novos adeptos para a fraternidade. Mas a gente tem visto aí como o ocultismo ele tem trabalhado de maneira terrível, utilizando as mídias, utilizando desenhos, utilizando até pessoas aí, youtubers, por exemplo, que são youtubers diretamente ligados ao ocultismo, né, a magia negra, a feitiçaria, e eles vão colocando esses
elementos dentro das suas mensagens, bem de maneira sutil, mas para alcançar o coração das crianças, dos jovens, né? E isso é um trabalho muito complicado que a gente precisa estar alerta, né? Nós vamos ver aqui na página 77, guerra espiritual em nível estratégico. Neste nível temos que contender com uma concentração ainda mais perigosa de poder demoníaco, espíritos territoriais. Preste atenção nisso. Escreveu Paulo em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Neste versículo indica que uma ou mais dessas categorias ajustam-se às descrições de espíritos territoriais, ou seja, que dominam regiões, cidades, impondo a força maligna, se valendo da cultura local ou de comportamentos pervertores do âmbito moral. Uma clara exposição bíblica sobre a guerra espiritual em nível estratégico acha em Apocalipse 12, onde somos informados. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Isso é algo muito diferente das questões que envolvem o ocultismo ou a expulsão do demônio de concupiscência, aqueles que agem diretamente na carne, fisicamente. Muitos crentes que antes quase não haviam pensado na possibilidade que eventos que mudam a sociedade humana podem estar ligados aos conflitos que se travam entre poderosos seres sobrenaturais, agora estão falando abertamente sobre tal possibilidade, ou seja, muitos eventos que acontecem na nossa política, muitas coisas que acontecem na nossa nação, muitos problemas, muitas guerras, muitos enfrentamentos, confrontamentos políticos, sociais, muitas coisas que acontecem na nossa nação e no planeta Terra estão diretamente ligados a ações de principados, de potestades do mal. Demônios que nas regiões celestiais usam domínios de seus territórios para implantarem também pessoas, levantarem seus líderes ali para confrontarem com as coisas de Deus e contra o bem da humanidade. Então, é biblicamente notório que há diretamente enfrentamentos nessas regiões. E a gente não pode negar isso. O crente tem que estar ligado nessas coisas, né? Porque isso é um tipo de enfrentamento estratégico. Por exemplo, nós não temos dúvida do que está acontecendo na nossa nação aí tem influência maligna. Eu nem vou dizer aqui as claras, porque agora está até difícil para dizer, porque eles tiram nossos vídeos da internet, eles travam as nossas mensagens na mídia, né? E, na verdade, o que eles sempre dizem que a gente costuma fazer, né? Na verdade, eles fazem isso e ninguém pode questionar isso contra eles. Infelizmente, é uma realidade. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Tanto se falou de fake news, tanto se falou que isso favoreceu a presidência, mas, na verdade, o que a gente tem visto aí são eles utilizarem de algumas forças que eles ainda têm, políticas, forças que eles ainda têm governamentais, federais, para atacarem diretamente a verdade dita através das mídias. Então, a gente está até tendo que ter cuidado agora ao falar, porque senão a gente pode ser prejudicado, né? Essa semana mesmo, o pastor Edmundo, vocês conhecem ele, é um grande amigo nosso, ele teve uma conta de e-mail dele da Google bloqueada. Por que ele teve a conta bloqueada? Porque ele entrou no canal, né? Ele entrou no canal do maior youtuber do Brasil, né? E você sabe quem é, eu não preciso dizer, tá aí sendo falado aí a semana toda, inclusive, sobre algumas questões sobre ele. E ele foi lá e colocou um comentário de desacordo e de desalento em relação ao conteúdo da mensagem publicada por ele. E quando ele colocou isso, o tal youtuber denunciou o comentário dele, a Google foi lá e fechou a conta dele, do pastor Edmundo. Ou seja, o cara denunciou o comentário dele, no comentário dele não tinha palavrão, ele é pastor, não fala palavrão, homem de Deus.
No comentário dele não tinha linguagem decorosa nenhuma, ele apenas expressou a visão dele diferente, que ele não concordava com o apontamento que estava sendo feito pelo youtuber. O youtuber denunciou e ele perdeu a conta de e-mail dele. E aí, quem é que está sendo extremista? Quem é que está sendo ditador? Quem é que está sendo, na verdade, manipulador das informações? E isso tudo é o quê? Isso tudo é uma implementação maligna, diabólica, para tentar calar as pessoas que falam a verdade e principalmente as pessoas que falam da verdade de Deus. Por isso eu digo a vocês, nós estamos vivendo dias muito próximos do arrebatamento. Eu creio que isso vai piorar, isso não vai melhorar, vai piorar. E com essa piora, é um cenário propício para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Fique ligado, ore, busque a Deus, leia a Bíblia, põe a sua vida no altar, porque Jesus está voltando, os tempos estão próximos, os dias estão aí, e eu e você não podemos ficar de fora. Conquistando uma cidade, final da 78, indo para 79. 6.4. O que Jesus tem a dizer a seus seguidores acerca da guerra espiritual em nível estratégico. Algumas de suas instruções mais diretas a esse respeito não se acham nos evangelhos, mas no livro de Apocalipse. Não é incomum os crentes se esquecerem de que mais de 2 capítulos inteiros de Apocalipse consistem em palavras literais de Jesus. O conteúdo das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia é uma das poucas porções da Bíblia que, ao que todo mundo indica, foram literalmente ditadas por Jesus. As 7 diferentes igrejas de cidades distintas receberam 7 diferentes mensagens. No entanto, eles têm algumas coisas em comum. Por exemplo, cada carta começa com algumas frases sobre o autor, Jesus Cristo. Cada carta afirma que o seu conteúdo é aquilo que o Espírito diz às igrejas. E os mais importantes para nós aqui, que só é usado com o verbo de comando em cada uma dessas 7 cartas. Vence. Conquiste onde você se encontra. Mas o que significa vencer? Visto que esse parece ser um item essencial na agenda de Jesus para a igreja em avanço, devemos fazer um estudo no sentido dessa palavra. O termo grego para vencer é nikao, raiz do comum nome grego Nicolau, que significa conquistar, e é um termo proeminente nas atividades guerreiras. Quando Jesus nos diz para vencer, ele nos chama para uma guerra espiritual, para verdadeiramente, com as boas novas, conquistar a cidade onde a igreja está inserida. É o que eu digo. A única forma que a igreja tem de lutar contra essa força é pregando o genuíno evangelho. É aprendendo o genuíno evangelho. É o poder da palavra de Deus que confronta as forças do mal. É o poder da Escritura Sagrada que confronta e vence o projeto, os intentos e as armadilhas de Satanás. Essa palavra poderosa que traz Deus para a nossa vida é o que tem o poder e nos fortalece nessa guerra espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Vencendo o valente. A outra vez que Jesus usou a palavra grega nikao, ou nikao, foi em uma de suas referências a como tratar o valente, ou seja, uma força demoníaca opositora. No Evangelho de Lucas ele falou em vencer, nikao, o valente, de tal modo que a sua residência possa ser invadida e os seus bens despojados. Não somente essa é uma significativa passagem de guerra espiritual, mas também pode ser aplicada a uma atividade demoníaca de muitos níveis. O incidente começa com uma guerra espiritual em baixo nível, quando Jesus expeliu um demônio de um mudo. Está lá em Lucas 11. Mas em seguida Jesus prosseguiu a fim de falar sobre o reino de Satanás. Então, de uma casa, Lucas 11, 21, a Beelzebu, um elevado príncipe de demônios que perde a hierarquia somente para o próprio Satanás. Podemos ver isso como escalação do escopo de Jesus em sua atividade de conquistar e vencer. Nas passagens paralelas do valente, em Mateus e Marcos, Jesus não usou o termo vencer, mas sim amarrar. Está lá em Mateus 12, 29 e Marcos 3, 27. Trata-se da mesma palavra usada em Mateus 16,
onde Jesus disse: o que ligares na terra será ligado nos céus. Estamos justificados em usar intercambiavelmente os termos vencer, conquistar ou ligar, ou o sinônimo deste que é amarrar, quando descrevemos a nossa atividade ao iniciar a ofensiva contra o inimigo na guerra espiritual. Então, tem gente que até sem conhecimento diz: não tem que amarrar não, tem que expulsar. Não tem que amarrar não, tem que expulsar. Você está vendo aí que o termo é bíblico. Você está vendo aí que é o termo que também se usa para ligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que amarrar na terra será amarrado no céu, no sentido de deixar a ideia fixa, a ideia presa. Né? Olha aí. A estratégia de Satanás para vencer as forças demoníacas em um nível estratégico que dominam uma cidade, faça, Senhor, uma compreensão básica do modus operandi de Satanás. Penso que é exato sintetizarmos todo o mal e as atividades táticas de Satanás por meio desta declaração. Presta atenção. A tarefa e o desejo central de Satanás é impedir que Deus fosse glorificado. Sempre que Deus não é glorificado na vida de uma pessoa, em uma igreja, em uma cidade ou no mundo como um todo, Satanás nessa proporção terá conseguido seu objetivo. O seu motivo subjacente, conforme bem o sabemos, é que o próprio Satanás quer para si a glória que cabe a Deus. Quando Lúcifer caía do céu, ele exclamava: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Presta atenção. Tudo que Satanás quer é, por meio das suas investidas, das suas operações, impedir, e essa é a tarefa central, esse é o ponto-chave do projeto dele, impedir que o nome do Senhor seja glorificado. Se ele consegue impedir que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, ele já ganhou a causa dele. Se ele consegue impedir que o nome de Deus seja glorificado na igreja, ele já ganhou a causa dele. Se ele consegue impedir que o nome de Jesus seja glorificado numa atitude que a igreja faça num trabalho de cura, de salvação, de libertação, ele já ganhou a causa dele. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente aponta muita coisa, a gente fala de muita coisa, mas a gente precisa perceber que o diabo ele sempre tenta fazer algo para trazer vergonha e para impedir a glorificação do nome de Jesus aqui na terra. É como que Satanás age? Procurando impedir que Deus seja glorificado. Para responder essa indagação, parece útil separar as atividades em objetivos primários e objetivos secundários. Primário: impedir que Deus seja glorificado, não permitindo que as pessoas perdidas sejam salvas. Olha só. Tudo que o diabo quer é que você não ganhe alma para Jesus. Tudo que o diabo quer é que você não seja um instrumento de Deus na vida de ninguém. A primeira coisa que o diabo tenta impedir é que você seja um ganhador de almas. É que você tenha vergonha de falar de Jesus. É que você não convide ninguém para ir na tua igreja. É que você não ajude o seu pastor na igreja para ganhar alma. Tudo que o diabo quer é que você seja um crente paralisado. Um crente que não se move, um crente que não compartilha do amor de Cristo. Por quê? Quanto mais você fala isso, quanto mais você faz isso, mais o nome do Senhor é glorificado. Então a gente está vendo aqui, ó, sempre que uma pessoa é salva, os anjos do céu regozijam-se. Mas Satanás odeia todas essas coisas. Ele quer que as pessoas vão para o inferno e não para o céu. E a razão do fato que esse é o seu objetivo primário é que cada vez em que ele obtém sucesso, ele ganhou uma vitória eterna. Porque cada pessoa que se perde para sempre. Então, uma vitória que ele vai ter para sempre. Ele nunca vai perder essa guerra. Quando alguém morre sem salvação, o diabo fica alegre. Ele fica feliz, ele fala: poxa, ganhei. Mais uma alma que eu ganhei. O segundo objetivo de Satanás é fazer os seres humanos e a sociedade humana tornarem-se os mais infelizes que for possível na vida presente. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Quando vemos guerras, pobreza, opressão, enfermidade, racismo, ambição e outros males,
cuja complexidade não há como serem analisados aqui, nessa aula, não devemos duvidar que Satanás está obtendo alguns triunfos através desses descompassos que o mundo atravessa, pois nenhuma dessas desgraças redunda na glória de Deus. Mas esses são apenas objetivos secundários, porque o cenário, quando revertido em quadros favoráveis, devido às intervenções divinas do clamor e intercessões, são apenas vitórias temporárias. Satanás é habilidoso quanto a ambas as táticas. Ele tem acumulado milênios de prática e desde a eternidade tem confiado na sua estratégia. Então a gente sabe quando tudo isso de ruim acontece, pobreza, difamação, calúnia, opressão, enfermidade, racismo, ambição e tudo quanto é mal, tudo isso tem o dedo dele, do inimigo. Porque Deus não é glorificado nessas coisas. Se Deus não é glorificado nessas coisas, quem é? É ele. É o inimigo. Eu e você nunca podemos compartilhar dessas coisas. A principal tática de Satanás é o ludibriar. Ele age assim com as pessoas, dizendo-lhes mentiras a respeito de Deus. Ou então os enganando com exibições e poder. É quase incompreensível como maciçamente o diabo impede as pessoas que criam no Evangelho, trazendo vergonha, trazendo escândalos, levantando pensamentos contra a igreja, né? Levantando posicionamentos contra a igreja. As pessoas pegam aversão às coisas de Deus, porque vem uma queda, porque vem um escândalo, porque vem uma situação ou outra, e eles generalizam o evangelho como um todo naquela situação de vergonha do nome do Senhor. O intuito dele é isso, ele usa isso, implanta isso no coração do povo para afastar o povo de Deus, né? E como identificar os domínios territoriais, os domínios de Satanás na política, nas regiões? Como que a gente pode saber que há uma manifestação maligna? E a gente vai ver como identificar. A primeira maneira de identificar é percebendo a atitude das pessoas, é olhando a maneira das pessoas se comportarem, é tendo sensibilidade para analisar isso. Olha aí, ó, uma das formas para identificar os principados que atuam numa determinada região é investigar o comportamento das pessoas nela residentes. Se num lugar há muitas pessoas com problema de loucura ou desanimadas ou sem vontade de viver, e isso é sinal de que há uma forte influência de um determinado demônio que tem a função específica de sugar as forças das pessoas, tirando-lhes a energia e o prazer da vida saudável. É notório, por exemplo, na região de Sulacap ali, a gente percebe que há um domínio maligno para trazer esfriamento nas pessoas, para não deixar as pessoas irem à igreja, uma manifestação muito forte espírita, para levarem as pessoas ao espiritismo, né? Você vê que tem ali, por exemplo, aquela praça grande ali, onde muitos trabalhos de feitiçaria, de macumbaria, muitos despachos são feitos ali, naquela praça ali, né? Despachos de diversas maneiras, e a gente vê coisas terríveis, animais mortos. Agora, Dia dos Namorados, por exemplo, que teve aí há alguns meses atrás, a gente viu ali quantos despachos ali com nome de pessoas, animais mortos com nomes de pessoas, né? Roupas íntimas na encruzilhada. Aquilo é para o bem? Eu tenho convicção de que não é. Aquilo ali é coisa para amarrar a vida dos outros, é para acabar com o casamento, é para destruir famílias, para destruir relacionamentos. Infelizmente, é uma realidade. E a gente percebe isso pela atitude das pessoas, a gente percebe isso na manifestação maligna naquela região. Em cada região tem as suas manifestações malignas, os domínios malignos, domínios territoriais. E a gente precisa estar ligado para perceber e orarmos especificamente contra essas ações, esses domínios. É isso que a igreja deve fazer, né? A gente precisa estar ligada nisso. Já tem região que a gente vê um domínio muito grande de quê? De pessoas drogadas. É gente usando drogas, pessoas na rua, cracolândias, lugar de uso de drogas, com muitas pessoas usando drogas ali. Já tem outras áreas que é prostituição. Você passa em alguns locais, em alguns bairros, e você sabe que o índice de prostituição é terrível. Vou dar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, né?
eu ouvi dizer, por exemplo, que o maior índice de AIDS do Rio de Janeiro estava na Vila Kennedy, no bairro da Vila Kennedy. Por quê? Porque o índice de prostituição que havia na Vila Kennedy era muito grande. Então a AIDS se proliferou. Eu estou falando disso década de 90, mais ou menos, quando eu ouvi, né, essa notícia. Não sei se hoje ainda é assim, mas na década de 90 eu ouvia muito falar sobre isso lá. Por quê? Porque havia um alto índice de prostituição, né? Um alto índice ali dessa questão toda da prática sexual incoerente, né? Então isso fez com que a AIDS se espalhasse por aquela região. Então a gente vê, né, que há domínios e domínios. Há domínios territoriais que atuam numa área específica e você percebe isso pelas questões daquele local, daquela região. Então, por exemplo, tem cidades do Brasil que nós já tivemos oportunidade de visitar e de viajar, até mesmo em viagens missionárias, que a gente vê um domínio, por exemplo, da idolatria. Existem terras que existem principados, potestades que dominam na questão da idolatria, da incredulidade e do domínio da fé dessas pessoas para entidades, para imagens, né? E as pessoas ficam presas nessa idolatria que você vê que é um domínio muito forte. A maioria das pessoas da cidade adoram imagens, adoram a entidades, né? E não adoram a Jesus, e não adoram a Deus. Né? Adoram as imagens, adoram as entidades, mas não adoram a Deus. Adoram a pessoas, mas não adoram a Deus. É um tipo de manifestação dominada aí por principados, né, e potestades, regiões, domínios territoriais, ações malignas. Maneira de identificar, olhando para essas questões aí que eu estou ensinando para vocês. Através da história de uma cidade, um mapa de atuação demoníaca, você vê que aquela cidade já é cronologicamente conhecida por atitudes como aquela, que se repetem de maneira cíclica. Passa um tempo, acontece de novo, passa outro tempo, acontece de novo. Historicamente, a cidade já tem aquela história de acontecer aquelas coisas ruins, sempre na mesma coisa, né? Sempre nessas situações. Também tendo histórico de fundação da cidade, conhecendo a vida das primeiras pessoas que habitaram no local. Pode-se descobrir muitas coisas através disso, né? Por exemplo, locais que já foram locais de culto maligno. E você vê que naquele local é um local que nada dá certo, nada acontece de bom ali, só acontece coisa ruim. Por quê? Porque aquele local é um local consagrado, é um local que tem ali, naquela região ali, implementações de coisas ruins. Então alguma coisa precisa ser feita para quebrar aquele mal que está ali dominando aquela região que foi consagrada ao inimigo, né? Vamos em frente, página 85. Através de informações fornecidas pela imprensa, os jornais, os noticiários da rádio, TV, ajuda a identificar que tipo de situação está acontecendo na cidade. A imprensa como um todo acaba fornecendo um grande mapa para descobrirmos qual o principado que nela está agindo. E a igreja ainda não percebeu isso. Ficamos chocados quando vemos notícias de morte, doenças e tragédias. Mas na visão da guerra espiritual, os noticiários são uma forma de Deus mostrar para nós onde e como o principado está agindo e quem é que tem legalidade para atuar. Se uma determinada região não para de sair no jornal por ser muito violenta, com certeza há um espírito de violência coletiva atuando ali naquele lugar. Como a igreja que está no templo adorando a Deus fica sabendo disso? Pela imprensa. Quando estamos atentos ao que é frequente nos jornais, percebemos atuações dos principados naquela cidade. Então a igreja faz o quê? Começa a orar especificamente contra a violência. Começa a apresentar nas suas orações a batalha contra a violência, contra o domínio do mal para a violência. A igreja vai orando especificamente pelo problema que ela já detectou, que é uma ação demoníaca naquele lugar para aquele problema. É perigoso guerrear? Precisamos fazer uma guerra específica, descobrindo quais são os principados da nossa cidade e atacando-os. Muitos estão como Daniel, fazendo guerra sem saber exatamente no que vai dar, no que vai atirar. Quando Daniel orava, Deus precisou mostrar o que estava acontecendo, dizendo-lhe que não ficasse triste. E uma coisa que entristece o povo de Deus é orar e não obter resposta. É verdade, né? A gente ora e quer logo ver uma resposta de Deus, alguma coisa acontecer. Ele se sente fracassado como se não fosse importante para Deus,
porque está orando a Deus e Deus não está respondendo. Mas, na verdade, o povo não entende a guerra espiritual que é travada nas regiões celestiais. É necessário que nos esforcemos como igreja para descobrir os principados da cidade, saber onde e como eles atuam e também como nela estão infiltrados. Quando Daniel ficou a par do que realmente estava acontecendo no campo espiritual, da luta que estava sendo travada, compreendeu que o seu posicionamento em ter orado e jejuado agradou a Deus. E com isso, a ação divina através do arcanjo ocorreu a intervenção sobrenatural, conforme Daniel, capítulo 10, versículo de número 11. Amém? Então, que possamos juntos buscarmos em Deus essas estratégias, esse esclarecimento, esse discernimento, para enxergarmos em que meios precisamos batalhar através das orações, através das pregações, dos evangelismos, para que a nossa batalha espiritual seja uma batalha espiritual eficaz. Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado da aula. Comente a aula, faça a sua avaliação, esteja conosco, em contato conosco e vamos em frente. Não desanima, siga em frente. Deus tem um propósito em tudo isso e nós vamos alcançar esses propósitos de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.